Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Agora Agro e você vai ver na edição de hoje. China começa a testar carnes importadas para o coronavírus. Trajetória de altas das cotações no mercado de reposição continua. Câmbio e a oferta têm garantido a competitividade da carne bovina brasileira no mercado internacional. Você vai ver que os cenários de oferta e demanda do trigo seguem influenciando os preços no mercado interno. Dois fatores impulsionaram fortemente a exportação de milho na semana passada. Preços da soja no mercado físico brasileiro fecharam na semana passada em alta. Nós voltamos já. É um minutinho só, o Agora Agro já está no ar. A decisão da China de testar carne importada para o novo coronavírus, ela ameaça dificultar o comércio com o maior consumidor de carne suína do mundo, prejudicando criadores que se beneficiavam das crescentes exportações de carne de suíno e também carne bovina. Autoridades portuárias do país asiático têm realizado testes de ácido nucleico em remessas de carne importada, mesmo depois que especialistas destacaram que os alimentos apresentam pouco risco de espalhar o vírus. Inspetores testam containers com carne que chegaram no porto de Tianjin, segundo a FC Stone, lá em Xangai. O Departamento Aduaneiro da China disse que havia testado 32 mil amostras de frutos do mar, carne, legumes e frutas importados, além de embalagens e câmaras frigoríficas, todos com resultados negativos para o coronavírus. A trajetória de alta das cotações no mercado de reposição continua. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, na média de todos os estados monitorados entre machos e fêmeas anelorados e mestiços, o aumento foi de 3,5% nos últimos 7 dias. Já comparado com o início do mês, a valorização é de 4,8%. A Scott Consultoria, ela afirma que as altas foram puxadas pelas fêmeas. Considerando a média de todas as categorias, a valorização foi de 4,4%, frente a 2,4% da média das categorias dos machos anelorados. Como estamos em ano de retenção de fêmeas, existe um maior investimento dos pecuaristas na cria para a produção de bezerros, colaborando para a valorização dessas categorias. Segundo a Scott Consultoria, a arroba do boi gordo continua subindo na maioria das 32 praças pecuárias pesquisadas. Na média de todas as regiões monitoradas, o preço subiu 2,6% ou R$ 4,00 por arroba ao longo da semana passada. Para as próximas semanas, o quadro é de otimismo com relação às cotações no mercado do boi, apoiado na oferta limitada e com a ajuda da exportação. O Rabobank, que é o maior banco de agronegócio do mundo, ele afirma que o câmbio e a oferta têm garantido a competitividade da carne bovina brasileira no mercado internacional. Neste momento, a proteína é uma das mais baratas do mundo, junto com concorrentes como Estados Unidos, Argentina e Austrália. E dentro desse cenário da Covid-19, a peste suína africana, a PSA, e a expectativa de redução do Produto Interno Bruto, PIB, de muitos países, o Brasil se encontra em uma posição muito confortável em relação à oferta de animais comparados a essas 3 potências na exportação de carne bovina. Os impactos quanto ao novo coronavírus não têm afetado tanto o Brasil no mercado, porém, vale destacar que cada um desses países enfrentam cenários distintos, aponta o Rabobank. O Brasil vive uma situação similar à Argentina, mas menos impactante. Depois do pico de preço alcançado aí em 2019, com o aumento no volume de exportação para a China, a inflação e a valorização do real frente ao dólar neste
ano levou os preços a patamares competitivos. Quando a questão tratada é competitividade de oferta, o Brasil está em uma posição privilegiada frente a outros países. E agora vamos dar um giro pelo Brasil, mostrando como vão ficar tempo e temperatura para todas as regiões produtoras do país. A região norte, nós vamos ter aí pancadas de chuva e trovoadas no Amazonas, tempo nublado com pancadas de chuva isolada em Roraima, Amapá e Rondônia, tempo nublado a parcialmente nublado no Acre, máxima 35 e a mínima 15 graus. Na região nordeste, nós vamos ter pancadas de chuvas isoladas no Rio Grande do Norte, Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba e litoral da Bahia, possíveis chuvas isoladas também no Pernambuco e Alagoas e também Sergipe. Demais áreas da região, tempo parcialmente nublado a claro. Temperatura máxima 35 graus e a mínima 12. Na região centro-oeste, nós vamos ter aí pancadas de chuva no Mato Grosso do Sul, tempo nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas no Mato Grosso, demais áreas da região, céu parcialmente nublado com períodos de nublado e com possibilidade de chuva isolada na região sul de Goiás. Temperatura máxima 36 e a mínima 12 graus. Na região sudeste, nós vamos ter pancadas de chuvas em São Paulo, parcialmente nublado no Rio de Janeiro e em Minas Gerais e pode chover no litoral norte do Espírito Santo, máxima 32 e a mínima 6. Já na região sul, nós vamos ter pancadas de chuva e trovoadas no Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Nas demais áreas, tempo parcialmente nublado. Temperatura máxima 23 graus e a mínima 2 graus. E depois do intervalo, você vai ver que cenários de oferta e demanda do trigo seguem influenciando os preços no mercado interno. 2 fatores impulsionaram fortemente a exportação de milho na semana passada. E preços da soja no mercado físico brasileiro fecharam na semana passada em alta. Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Os cenários de oferta e demanda de trigo seguem influenciando os preços no mercado interno. O plantio lá no Paraná e também no Rio Grande do Sul está atrasado na comparação com o ano passado. Já na Argentina, os trabalhos estão adiantados. O quadro, porém, deve ser invertido no médio prazo, com boas projeções para o Brasil e previsões de condições climáticas desfavoráveis na Argentina. Além disso, o dólar em alta segue aumentando os custos de importação do trigo. Isso fez com que os moinhos brasileiros reduzissem significativamente as suas operações. Não há, porém, temores de desabastecimento. 2 fatores impulsionaram fortemente a exportação de milho na semana passada, de acordo com a TIF Consultoria Agroeconômica. Um deles é a demanda de empresas compradoras que precisam embarcar milho 2020 imediatamente, porque tem muitos navios parados. De outro, esta demanda encontrou o produtor preocupado com possível super safra 2021 devido à queda de 25% no plantio de algodão lá no Mato Grosso, cuja área migra para o milho. E devemos nos lembrar que o Mato Grosso sozinho já produz mais milho do que o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná juntos. A ideia, então, foi aproveitar os bons preços agora, enquanto estão mais altos, pelo menos é o que explica a consultoria TIF. Veja como estão os preços nas principais regiões produtoras do país.
Na Bahia, a saca de milho está de R$ 36 a R$ 37 reais, em São Paulo de 48 a 49, no Paraná 43 a 44, Rio Grande do Sul 48,50 a R$ 50 reais, em Goiás de 39 a 40, Minas Gerais de 42 a 43 a 44 e no Mato Grosso de 35 a R$ 36 reais. Segundo apurou a pesquisa diária do CEPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP, os preços da soja no mercado físico brasileiro fecharam na semana passada com preços médios da soja nos portos do Brasil, sobre rodas, para exportação, subindo 2,7%. Isso nos portos, para R$ 113,52 uma saca contra R$ 111 reais do dia anterior. E com isto, o ganho acumulado nos portos neste mês ficou em quase 6%. A TIF Consultoria Agroeconômica aponta que a 7ª alta consecutiva do dólar no Brasil, voltando para o terreno positivo no mês, permitiu um grande avanço nos preços da oleaginosa no interior do país. E com isso o mercado ficou muito agitado e atingiu vendas de aproximadamente 30 mil toneladas, de origem agora na última quinta-feira. Veja como estão os preços da soja nas principais regiões produtoras do país. No Maranhão, de 93 a 97, no Paraná, de 106 a 110, no Mato Grosso do Sul, de 99 a 102, no Rio Grande do Sul, de 111 a 114, no Mato Grosso, de 102 a 105, em Goiás, de 99 a 103, em São Paulo, de 104 a 108 e no Tocantins, de 92 a 95,50. Dando continuidade ao acompanhamento dos impactos decorrentes da pandemia do novo coronavírus, o Covid-19, o Serviço de Inspeção Federal, CIF, divulgou agora o seu 3º relatório de atividades, considerados atividades essenciais. O Serviço de Inspeção e Fiscalização continuam totalmente cobertos, garantindo o abastecimento de produtos de origem animal do país. Estão registrados no CIF 3.303 estabelecimentos de produtos de origem animal nas áreas de carnes e produtos cárneos, leite e produtos lácteos, mel e produtos apícolas, ovos e pescados e produtos derivados. No mês de maio, o CIF atendeu demandas de forma emergencial que resultaram na autorização de 205 atividades de abate em turnos ou dias adicionais, a regularidade operacional dos abatedouros frigoríficos de aves, bovinos e suínos, e já foram programados e autorizados previamente 27 turnos extras para o mês de julho. Em maio, 47 abatedouros frigoríficos sob inspeção federal paralisaram as suas atividades, sendo 39 paralisados temporariamente por questões comerciais não relacionadas à transmissão de coronavírus e 8 foram em decorrência de interdição temporária determinadas por órgãos externos como a Secretaria de Saúde e Secretaria do Trabalho. E depois do intervalo, nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre a pujante agricultura 4.0 e a falta de profissionais qualificados. Nós voltamos já, é um minutinho só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Marcos Alberto Bernardo Campos. O Marcos, ele é administrador, contador e presidente do conselho da Gintec Academy. E nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre a pujança do setor agropecuário, da agricultura 4.0 e vamos falar de um tema muito interessante, a falta de profissionais qualificados.
Bom, Marcos Alberto, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, no Agora Agro, para falar de um tema que é muito interessante e pertinente ao Brasil. Principalmente as pessoas que falam, não, está muito difícil de emprego aqui no nosso país, a gente não acha. E realmente, se não for especializado, vai ficar muito difícil. Muito obrigado. E eu gostaria que você começasse falando o seguinte, Marcos. O que é a Gintec Academy? O que é isso aí? Obrigado, Toninho, pelo convite. O prazer é nosso. Muito bom estar aqui falando sobre tecnologia e inovação num programa de agro. E realmente o agronegócio é a bola da vez aí durante a crise, né? Então, todos os maiores investidores, né, estão investindo em terras, estão investindo em pecuária. Em tecnologia. Então, o momento é muito propício, principalmente com as taxas de juros mais baixas, né? E o Gintec, ele vem nesse momento surfar essa onda também do agro. Então, a gente tem parceiros aí especializados no agro, como o Campo Lab, lá da FAEG, o Hub Conex, da Ciagri, também é uma empresa de software para agronegócios. E também fomos buscar parceiros lá em Campinas, em Piracicaba, e conectar com Goiânia, né? Então, a gente também faz um trabalho muito grande aí de conexão de Goiânia com o cenário brasileiro, né, do agro e de tecnologia, e também com Israel, que investimos em startups agro, lá em Israel, na área de agrotech e de foodtech. Então, a gente tem muita coisa para contribuir aí com o cenário agro de Goiás. É muito comum, principalmente as pessoas mais antigas, às vezes se depara com esse boom da tecnologia que está acontecendo em basicamente todos os setores. Se você pegar um celular hoje, às vezes não precisa ser um celular top, não, um celular médio, pode ter certeza absoluta que dentro daquele celular, para fazer ele funcionar e fazer com que a gente aproveite quase tudo que ele tem, provavelmente tem mais tecnologia dentro daquele celular do que quando o homem foi para a Lua. Perfeito, né? É exatamente isso. A gente só não fez o Saturno 5 e por isso que a gente não voltou para a Lua. Pois é. Foi o maior, né, motor, o maior foguete da história. Então, quando a gente fala em tecnologia, não adianta a gente querer, às vezes, torcer o nariz. Hoje é impossível quase você viver sem uma ferramenta que te dê embasamento para você crescer naquilo que você está fazendo. E o agro é um exemplo disso. O que você falou é fundamental, Toninho, porque a gente tem trabalhado muito a educação tecnológica a partir de cursos online. Então, hoje você não precisa fazer mais uma faculdade para você trabalhar numa grande empresa. Sim. Você tem que ter competências e habilidades requeridas pelo mercado. Então, a gente fala aí de marketing digital, né? A gente fala aí de redes sociais, a gente fala de cientista de dados, né? Analista de dados, metodologias ágeis, experiência do usuário. Então, são termos novos aí que as pessoas precisam se adaptar a essa nova realidade digital no modelo híbrido, né? Então, você vai continuar vendendo no tradicional, mas você precisa vender também no digital e ser reconhecido, ter uma reputação, uma autoridade no digital. Marcos, me fala um pouquinho sobre agricultura 4.0. O que é agricultura 4.0? A agricultura 4.0 é a implantação de novas tecnologias aí para o agro, através de serviços de tecnologia. Então, você contrata uma startup, né, com preços, né, competitivos, e você chipa, por exemplo, o seu gado. Então, você não tem mais só, né, um gado aí com rastreamento, aquele na orelha, né? Mas você tem um chip de fato e você, por GPS, identifica, né, o seu gado ali no território da sua fazenda e você acompanha o ganho de peso desse gado diariamente, né? Então, muitas vezes você não vai precisar mais, né, pesar e ficar ali no olhômetro, né? Você vai ter isso em dados, né? É incrível que o que o Marcos está falando. Nós fizemos agora uma reportagem, que provavelmente daqui uns dias vai passar aqui também, de confinamento, onde nós temos a plataforma Bosch. Perfeito. O @tech lá de Piracicaba também utiliza essa tecnologia, né? E você, o gado passa de um lado para o outro e ele já faz toda essa inteligência artificial, né? De estimativa de peso, né? De peso, ganho de peso. Então, se aquele boi é um boi ladrão ou não. O que é o boi ladrão? É aquele que vai lá, come e não ganha peso nenhum. Ele não transforma aquilo que ele come em carne.
Então é o curral 4.0, né? O Digamos curral assim. 4.0. Você não tem mais uma balança e você não precisa mais colocar o gado ali naquele cochete. Não. Né? É como se fosse ali uma pesagem sustentável, né? Fica de um lado para o outro e constante. Então você já faz o curral ou o seu, né, onde está ali o gado de uma maneira mais inteligente, de uma maneira digital. E aí a gente começa a ver aí o Big Data nas fazendas, né? Então, uma vez que você tem esses dados, você começa a ter um Big Data e você começa a usar inteligência artificial. Aí tem vários tipos de startup. Tem startup de agricultura de precisão, tem essa startup que chipa o boi, que é a JetBov, que é uma das nossas investidas, está lá no Campo Lab. Essa agricultura de precisão tem uma tecnologia em Israel, uma startup chamada AgroScout. Então, ela, através de dados por satélite, né, dados de GPS e de fotos, ela consegue antecipar aonde você tem que fazer o controle biológico, né, ali daquele plantio. Então, eles se especializaram em batata, que é uma cultura cara, e conseguiram uma produtividade 30% a mais do que o convencional. E hoje o principal cliente é a PepsiCo. Então eles atendem Europa, Estados Unidos e também estão no Brasil, lá no Paraná. Então, para a gente ver como isso vai longe, né? Então tem startups de drones que pegam essas imagens, que começa a identificar, né, aquela área da lavoura que tem né, que pode ter um problema biológico, um problema, né, maior ali. Então você faz um controle. Entendi. Então são serviços, né, que o pecuarista, que o agricultor vão buscar no mercado que atenda a sua demanda. Então, para isso a gente tem que mesclar tecnologia e também o treinamento da mão de obra. Isso que você estava falando, eu me lembro, eu estava conversando com um produtor agora na safra passada, e ele falou assim: Antônio, eu tenho uma área na minha fazenda, área grande, e o que eu já taquei de adubo ali, já corrigi o solo, mas não tem jeito, lá a planta não vai. Aí falaram para ele: não, contrata um pessoal assim. E o pessoal foi lá, voou de drone, tal. Via drone, vamos dizer, uma fotografia de cima, conseguiram identificar por que aquela área produzia menos do que as outras. Perfeito. Quer dizer, bastou fazer uma correção naquela área de fertilizantes, que a coisa começou a funcionar tranquilamente. Então são esses pontos, são essas coisas que acontecem, que às vezes a gente pensa que é um absurdo, mas já tem gente fazendo, prestando esse tipo de serviço para você produzir muito mais do que você está produzindo. Marcos, eu gostaria de trazer você mais vezes aqui para você falar depois mais dessa Gintec Academy, que são treinamentos à distância, e que você que está nos acompanhando pode fazer isso aí. Mas eu agradeço a sua participação, achei excelente essa conversa, muito boa, e o nosso programa está aqui com as portas abertas para você. Okay? Eu que agradeço, Toninho, pela oportunidade de falar de startups, aí, de tecnologia para o agro, e com certeza é uma tendência, e isso vai aumentar muito a produtividade de todos aí, o setor rural. Verdade. Obrigado, Marcos. Obrigado, Toninho. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino com a seguinte frase: com o seu exemplo de vida e conduta, você prega um melhor sermão do que com suas palavras. Um grande abraço, muito obrigado, que Deus os abençoe e até o próximo programa.